Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Apocalipse capítulo 5. E vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Graças a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado. Lemos aqui a Tua palavra, fala conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, muitas vezes nós ficamos focados muito na terra, não é? A gente fica com os olhos muito nas coisas que nos rodeiam, nas coisas que nós podemos ver, nas coisas dessa vida, nos nossos afazeres, nos nossos problemas, nas nossas, naquilo que a gente tem que fazer. E de vez em quando, irmãos, a gente precisa olhar para o céu. Tem um cântico que diz assim: olha para cima, tem fé em Jesus. Quando Deus falou com Abraão, e ele estava meio desanimado, porque não tinha filhos, e o Senhor disse para Abraão: Abraão, olha para cima, conta as estrelas do céu, se é que podes contar. E Abraão olha para o céu e ele diz: conta essas estrelas, porque assim será a tua descendência. E de vez em quando a gente tem que colocar os nossos olhos e a nossa atenção naquilo que é eterno, naquilo que não é passageiro, naquilo que durará pela eternidade da eternidade. Amém? E quando nós lemos aqui João, o apóstolo João, ele é levado até os céus, e ele vê alguém sentado sobre o trono, e esse trono aqui é o trono de Deus, e ele vê que havia um livro que estava escrito por dentro e por fora, e com 7 selos. Não é esses selinhos que a gente usa nas cartas hoje, não. Os selos antigamente eram com cera. Eles pegavam uma cera, um sinete, e com cera derretida, e colocavam o sinete em cima e selavam, e ficava selado, para ninguém abrir. Se abrisse, quebrava o selo.
E esse livro era um rolo, e ele estava selado com 7 selos. E ele viu, João vê aqui um anjo forte, bradando com grande voz, e ele proclama nos céus, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Eu creio que esse livro era o livro, a escritura do planeta, de tudo que é a posse de Deus, para que aquele que era o posseiro, aquele que entrou ilegalmente no planeta, fosse desalojado. A escritura de posse. E quando o dono de tudo vai exigir, e está chegando ao fim, para expulsar aquele que não tem direito, porque ele não é o dono, ele está com essa escritura, esse livro, selado com 7 selos. Mas alguém precisa ter o poder de abrir e quebrar estes selos e abrir o livro. E esse anjo, ele faz essa pergunta, ele proclama nos céus, e ele diz: quem é digno? Quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Irmãos, e a urgência era tão grande, e João diz que ninguém. E quando a gente fala ninguém, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, não podia nem olhar para o livro. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem nenhum poderes. Ninguém era digno de abrir os selos, nem de olhar para o livro. E João, ele entra em desespero, e ele vê a urgência de que aquele livro fosse aberto. Então João diz assim: eu chorava muito. Ele começa a chorar porque ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em lugar nenhum, ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de desatar os seus selos, nem de abrir o livro, nem de ler aquele livro, e nem de olhar para ele. Mas um dos anciãos, e a cena que nós estamos vendo aqui, está o trono de Deus, 24 anciãos sentados em tronos, 4 seres viventes. Eu sei que na sua Bíblia está escrito 4 animais viventes, mas a tradução mais correta é 4 seres viventes. São seres viventes que, se nós formos descrever aqui, são indescritíveis. Tem olhos por todos os lados, um parece uma águia voando, o outro parece um leão, o outro parece um boi, o outro parece, cada um tem uma aparência diferente. Mas estes 4 seres viventes que estão ao redor do trono, e os 24 anciãos estão ali sentados, e um dos anciãos disse-me: não chore, João, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Jesus está aqui. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, venceu o pecado, venceu as trevas, venceu o mal. E ele é apto, só ele é que pode abrir o livro, desatar os seus selos e olhar e ler esse livro. E aí João olha outra vez para o trono, o mesmo trono, o trono de Deus. Aliás, aqui no livro do Apocalipse, além dos 24 tronos, dos 24 anciãos, tem de Deus um trono. Um trono. E o que ele vê? Ele olha para o trono de Deus e ele vê no meio do trono. Ele olhando, ele eis que estava no meio do trono.
e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havia sido morto. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os Espíritos de Deus enviados para toda a terra. E ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Irmãos, só o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, que é o Filho do homem, que morreu na cruz e que ressuscitou dos mortos, é quem tem o poder para abrir essa escritura, esse livro. Louvado seja Deus, né? E ele veio, ele que estava no meio do trono, ele havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles se prostram diante do Cordeiro, eles se prostram diante do Senhor Jesus. Jesus é o Cordeiro, ele é o Cordeiro que foi morto, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é aquele que venceu a morte e venceu o diabo, venceu as trevas, venceu o mal. Ele toma o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 os seres viventes e os anciãos se prostram diante dele. É uma adoração celestial, é uma adoração dos céus. E eu quero falar hoje alguma coisa aqui a respeito da adoração. Nós estamos vendo aqui uma adoração celeste, uma adoração em que aqueles que estão assentados ali ao redor do trono se prostram diante do Cordeiro, diante do Senhor Jesus. E eles têm harpas nas mãos, e ele tem salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As suas orações estão ali diante de Deus, e eles cantam um cântico novo. Eu costumo chamar esse cântico aqui de a canção do Apocalipse. É a canção do Apocalipse. E eles cantam um cântico que dizia assim, a música, isso é uma música, irmãos. Eu gostaria de ouvir a música, as notas também, né? Um coral, já pensou que coral é esse aqui? E eles cantavam um novo cântico e diziam: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, povo e nação. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto, não é? Louvado Deus, né? Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu e comprou para si, comprou para Deus homens de todo mundo, toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, e diz: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Você que nasceu de novo, que tem Jesus no seu coração, que é uma nova criatura em Cristo Jesus, saiba que um dia você vai reinar. Diz aqui a palavra de Deus que aqueles que vencerem, eles serão feitos reis e sacerdotes, reinarão, governarão sobre a terra. E quando vai acontecer isso? No milênio. Depois da batalha do Armagedon, depois da tribulação, batalha do Armagedon, vem o milênio. E aqueles que são salvos em Cristo Jesus reinarão durante o milênio sobre a terra, como está escrito aqui. Amém? Às vezes o mundo é muito cheio de injustiça, muita coisa torta nesse mundo que a gente não concorda, mas um dia a justiça se estabelecerá. Um dia o Senhor Jesus reinará e governará esta terra por 1000 anos. Louvado seja o Senhor. Amém, Jesus.
E eu olhei, e eu vi. Ele olha e ele ouve a voz de muitos anjos, milhões de anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos 24 anciãos. E diz que o número destes era de milhões e milhares de milhares. Esse é um coral, hein? Milhões de milhões, são bilhões e bilhões, né? Milhões de milhões, milhares de milhares, que ao redor do trono cantavam com grande voz e diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Irmãos, quando você canta digno é o Cordeiro que foi morto, saiba que é um cântico que ecoa lá nos céus, amém? Esse é um cântico dos céus, é o cântico cantado ali na presença do Senhor, quando ele pega aquela escritura para quebrar os selos, para começar ali os juízos. Eles cantam ali milhões de milhões e milhares de milhões de milhões e milhares de milhares. Eles cantam esse cântico. E diz aqui que ele ouve a voz, eu ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que neles há dizerem: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra e glória, poder para todos sempre. Às vezes a gente acha que o louvar ao Senhor é uma prerrogativa do ser humano, né? Não, irmãos. Deus é louvado pelos anjos, arcanjos, querubins, serafins. Ele é louvado pelos salvos, por todos aqueles que o buscam. Mas ele é salvo por todos os seres que ele criou. Ele diz que ele ouviu. Irmãos, eu imagino. Você já imaginou todos os seres se expressando? As grandes baleias, os golfinhos, os pássaros, os animais do campo, os animais da floresta, as aves, tudo que tem fôlego, tudo, os peixes, tudo que existe, os seres viventes, glorificando e dando graças. Porque não diz eu ouvi todo o ser humano, não, ele diz eu ouvi toda a criatura, todo ser vivente que está no céu, na terra, debaixo da terra e também no mar. E ele ouve todas as coisas. Sol, você sabia que o sol tem som? Os planetas têm som, as estrelas têm som, o universo tem som. Há um som nesse universo que clama e que diz ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Eles se prostraram diante dele e adoraram aquele que vive para sempre. Louvado seja Deus. Amém? Se você prestar atenção no Salmo 148, ele fala a respeito dessa adoração. Diz assim: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai o sol e lua,
Louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias, e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado e a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o seu poder, o poder do seu povo e o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, o povo que é chegado. Louvai ao Senhor. Amém. Você vê, irmãos, que a concorrência é grande para louvar a Deus. É por isso que quando a gente faz isso, a gente deve fazer de todo o coração. Quando a gente louva ao Senhor, quando a gente exalta o Senhor, irmãos, a concorrência é grande. Deus está ouvindo o som das baleias lá do oceano. E você sabe que elas têm um som, elas cantam. Está subindo nos céus. Todos os seres viventes, todas as coisas criadas, até os planetas, as estrelas. Um dia eu gostaria de escutar esse som do universo cantando, né? Nesse dia aqui, né? Em que todas as coisas e toda a criação, porque tudo que existe veio dele, foi criado por ele, para ele, por ele, tem propósito, e todas as coisas criadas reconhecem o seu Criador. E tem ser humano que às vezes não reconhece, não é? Tem ser humano que às vezes está tão longe de Deus, vive assim que nem parece que Deus não existe para ele. Enquanto isso, tudo que foi criado está clamando e dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória, louvor, poder e adoração para sempre. Amém? E vai chegar um dia, está escrito, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, até o diabo, os demônios, um dia vão ter que se ajoelhar e dizer, aliás, ele sabe disso, Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua vai confessar, todo joelho se dobrará na sua presença, porque Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Jesus Cristo, aquele que é o mesmo, ontem, hoje e na eternidade. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ontem, hoje, ou seja, dentro do tempo e na eternidade, fora do tempo, Ele é o mesmo. Amém? Então que Deus abençoe você, que você, quando louvar ao Senhor, você louve, porque a concorrência é grande. Você louve de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E que Deus abençoe a você e a sua família em nome de Jesus. Amém.